A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tudo bem com vocês? Um grande abraço, coração. Quero agradecer nesse sábado abençoado, né? O amor e o carinho dos nossos irmãos. Gente, olha que bonitinho. Tá escrito aqui Viviana, viu? E um coraçãozinho aqui, ó. Que eu ganhei a minha toalhinha. Aí da Janaína, quero agradecer, né? E a grandona branca que eu amo muito. Muito obrigado. Deus te abençoe, minha Janaína. Pessoal, quero trazer uma palavra aqui rapidamente para o seu elevo espiritual. Eu acordei, né? E fui fazer uma visita num lar. E nesta visita, pessoal, tinha 3 crianças lá. Oramos as crianças, foi uma bênção. E eu quero aqui, pessoal, trazer uns versos bíblicos sobre as crianças que, né, me preocupei bastante com as crianças. Todos os lares que a gente visita sempre tem criança e a gente preocupa com as crianças, né? O que a Bíblia diz sobre o valor das crianças? Esse é o tema aqui do nosso vídeo, né? O que a Bíblia diz sobre o valor das crianças, né? Em Marcos 10, no capítulo 13, 16, Jesus recebe, abraça e abençoa as crianças, viu? Marcos 10, 13, 16. Em Mateus 19, verso 13 e 15, Jesus impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Não deixe de abraçar uma criança, não deixe de abençoar as crianças, faça como Jesus, impõe as mãos sobre elas e abençoe elas. A mãe hoje falou comigo que a menina, ela começa a chorar e não para mais. E eu repreendi. Eu e a pastora Mara anulamos e falamos a partir de hoje, em nome de Jesus, ela não vai mais ficar assim, né? Existem entidades mirins que lutam contra as crianças. Recentemente no shopping, já meia-noite e pouca, o guarda foi fechar as portas lá e foi para o seu trabalho normal, quando de repente viu um espírito mirim desse tamanho, como uma criança correndo, gritando e sumiu do nada ali dentro do shopping. Então, isso é real. Essas entidades mirins, elas atacam essas crianças, deixam essas crianças agitadas, nervosas. Então, peça perdão a Deus seus pecados, mãe e pai, impõe as mãos sobre as suas crianças e abençoe. Em Lucas 18, 15 e 17, o reino de Deus pertence aos que recebem como uma criança. Ou seja, o reino de Deus, quem é maior no reino dos céus? Jesus chega a dizer, aquele que se fizer como uma criança, ou seja, que não guarda mágoa, que não guarda rancor, tá bom? Isso em Lucas 18, 15 e 17. Em Mateus 18, versículo 1 a 5, diz, quem se humilha como uma criança é o maior no reino dos céus. Olha, novamente volto a dizer, aqueles que se humilham, que também Mateus vem falar sobre isso, o reino dos céus é de quem se humilha. É de quem se humilha. Os humilhados serão exaltados. Tem pessoas, eu não vou ficar na igreja não, porque a igreja está me humilhando. Eu não vou ficar na igreja não, porque fulano está me humilhando, porque A e B está me humilhando. Tá entendendo? Então, quem se humilha, né, é essa pessoa dos tais é o reino dos céus. É dos que se humilham, tá bom? Em Mateus 18, 10, os anjos... Os anjos guardam as crianças, né? E continuamente contempla a face do Pai. Então, dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, não sei se a tradução é a mesma. Mateus 18, 14, não é da vontade do Pai que uma criança se perca. Não é da vontade do Pai que uma criança se perca. Invista em crianças, invista em evangelismo para a criança. Vamos tentar fazer alguma coisa pelas nossas crianças. Salmo 127, no 3 ao 5, os filhos são heranças.
e recompensa do Senhor, né? Essa recompensa vem do Senhor. Então, os filhos não são peso, não são carga, são herança do Senhor. Ore pelos seus filhos bastante, jure pelos seus filhos, tá certo? Salmo 128, verso 1 a 6. Os filhos são bênção de Deus para a família, né? Não é contrapeso. Não chame seu filho de moleque, não chame seu filho não de demônio, de espírito mirim, de nada. Tem gente que fala muita besteira com os filhos, né? Mas a gente tem muito que aprender e abençoar nossos filhos. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Lê lá, Provérbio 22, 6. Efésios, tem muita gente levando criança para outros caminhos em vez de ser para Jesus, tá? Eu vou para a igreja e vou deixar meu filho em casa. Errou, cometeu um erro. Eu vou para a igreja e não quero que ele vá porque ele não me deixa cultuar. Você precisa orar ele. Vai até o pastor e pede para o pastor para ungir teu filho, tá certo? Então, Efésios 6, do 1 ao 4. Os filhos devem ser instruídos no Senhor sem serem provocados à ira. Pronto. É um erro que a gente comete. Quando a gente quer corrigir, provoca a ira do filho. Piora as coisas. Não é verdade? Deus nos ensina. Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7. A palavra de Deus deve ser ensinada diligentemente às crianças. Leia a Bíblia com as crianças. Converse com as crianças. Ore, palestre com elas. E Deus vai abençoar com certeza o seu lar, a sua família. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, a palavra de Deus deve ser ensinada diligentemente às crianças, foi o que eu li. Isaías 54, 13, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Glória a Deus. Todos aqueles que levam seus filhos ao templo terão seus filhos ensinados pelo Senhor também. Servem a Jesus, terão seus filhos ensinados pelo Senhor. 2 Timóteo 3, 14, 15 diz: Timóteo conhecia as escrituras desde a infância. Olha que coisa linda, né? A sua avó ensinava a ele e ele aprendeu. E você que já aprendeu a Bíblia desde a infância, o que é que está fazendo fora da presença de Jesus? Volta, tá bom? 2 Timóteo, Joel, capítulo 2, versículo 16. Reúne o povo, inclusive as crianças. Não é para ir para a igreja simplesmente eu vou e deixar meus filhos na frente de uma televisão. Eu vou deixar meus filhos brincando de bola. Eu vou deixar meus filhos com os amigos, com a vizinha. Não. Reúne também as crianças. Reúne o povo, inclusive as crianças. Leva a criança. Vovó, leva tuas crianças para a igreja. Teus netinhos, tuas netinhas. Mateus 21, 15, 16. Deus recebe o louvor das crianças. Tá certo? De onde sai o perfeito louvor? Da boca das crianças. Salmo 8, 2. Da boca das crianças, Deus estabelece o perfeito louvor. Glória a Deus. Aleluia. Tá aqui o Salmo 8, versículo 2. Da boca das crianças, Deus estabelece o seu louvor. Então, pessoal, Mateus 18, aqui eu quero ler para você o versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os seus anjos. Então, tem anjos guardando as crianças? Tem. E esses mesmos anjos que guardam as crianças, eles estão vendo a face do Pai. Então, é lindo, muito lindo. Eu simplesmente assim me despertei para trazer. Eu creio que o próprio Deus mesmo, que hoje eu abracei as crianças, ungi a cabecinha das crianças no lar, que eu estive visitando hoje sábado, abençoei aquela senhora que está também com aquela doença, o CA, que todo mundo já sabe. Isso está invadindo, né? Tá matando a torta e a direita, gente. Infelizmente, nós que comemos tanta coisa, né? E eu não sou tanto de comer coisas assim, mas já caí nessa de comer também. Mas assim, que Deus tenha misericórdia de nós, né? E não só isso, mas
também no mundo espiritual, essa enfermidade maligna está invadindo, né? E a gente tem que estar no jejum, na oração, né? Tá bom, meus irmãos? Então está aqui, ó, a palavra de Deus sobre nossas criancinhas, né? E Jesus vem dizendo no capítulo 18, né? Mateus 18, o maior no reino do céu. Quem é o maior no reino dos céus? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, aí me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daqueles homens por quem o escândalo vem, misericórdia. Então, irmãos, aí ele vem falar: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Então, que a gente vai ser como uma criança, né? Humilde como criança, não ser arrogante, soberbo, né? Avarento, ter o cuidado para não perder a entrada no céu. Jesus está voltando, as pessoas não estão escutando, não estão dando ouvido, poucas pessoas estão dando ouvido à palavra de Deus, e isso é muito triste mesmo. Mas eu quero nesse dia dizer para todos os meus irmãos, minhas irmãs, que leve as crianças, peça a sua vizinha aí para orar, pergunte se pode orar o filho dela, pergunte se pode orar a criança, peça a Deus primeiro perdão, mas toque nessa criança, abençoe essa criança, dê palavras de tipo: eu proíbo que o inferno invista contra você em nome de Jesus. Eu declaro o livramento na sua vida. Eu profetizo sobre você livramento, prosperidade, bênçãos do céu. Não fique amaldiçoando o filho de ninguém. Não fique falando palavras: ela tem uma filha. Ela tem um filho. Ela tem um filho. Porque ela faz hoje, o filho dela vai pagar amanhã. Não faça isso. Tá pecando se você fizer isso. Não fique profetizando sobre a vida dos filhos dos outros. Anule essas palavras. A mãe, a mulher fez o mal, a pessoa já deseja que o filho pague. Né? Tem gente assim, que o filho pague, que os filhos dela vai pagar. Tá lá, ó. Critica a vida dos outros, ó, o filho dela pagando, ó, o filho dela. Faz isso não. Isso é demônio. Isso é maligno. Faz isso não, tá? Porque todos os pais, eles têm problemas, estresse com os filhos, se estressam com os filhos, preocupam com os filhos, lutam pelos filhos, né? Quer o bem dos filhos, quer levar os filhos ao caminho do sucesso, ao caminho da conquista, principalmente da salvação. Você viu no culto de ontem? Eu tive várias revelações com os meus filhos. O meu mais velho cortava o cabelo, raspando aqui atrás, graças a Deus parou. Mas um dia, deitada na cama, Deus me dá uma visão com o olho aberto, quando eu olho para ele, que eu estava do lado dele, eu olho pro meu filho e vejo uma cobra toda colorida, preta, vermelha, com aquelas cores azul, amarelo, tudo preto, colorida. E essa cobra estava sugando aqui assim, ó, a cabeça do meu filho. Viu? Com a boca assim, ó, de desentupipi assim, bem grande, e sugando aqui, e o Senhor Deus está sugando a inteligência dele, as enzimas do cérebro dele, tanto que eu avisei, não é?
Ah, mas foi com o olho? Ah, sim! Como é que eu vou falar isso na mídia aqui e você chegar e falar, me tá mentindo? Não tem como mentir, não tem como fazer isso. Você quer ver uma coisa? Uma segunda revelação que eu tive, né? Foi também com a bermuda, o demônio da bermuda agarrado aqui, ó, no joelho do meu filho, pegando aqui em cima, transparente. E o Senhor falava, olha, existe um demônio no inferno chamado escorpião, vai cortar a perna de todos os jovens. Você que é pai, que é mãe, começa a botar calça comprida nos seus filhos. Cuida dos seus filhos. Ah, mas e você fala calça comprida, mas o que mais tem é jeans. Mais uma vez eu repito, tira o jeans dos teus filhos, tira das crianças. Eu sou muito polêmica, né? Mas eu vou ficar assim até Jesus voltar. Então veja só, se ele me mostrou, eu tenho mais é que contar. Tira o jeans. Tira esse short jeans do teu bebê, tira essa calça jeans da tua criança. O jeans foi oferecido, o jeans é oferenda. Você sabe, para Deus que não é. Deus falou para mim em 2013, eu odeio esse tecido. Tira da sua casa. Então é isso que eu quero contar para vocês. Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe. E em nome de Jesus, não deixe de fazer o ID, de orar pessoas, de ungir, de profetizar, de abençoar vidas. Ah, mas ela tá fora da doutrina. Como que eu vou abençoar a pessoa fora da... Abençoa a pessoa que tá fora da doutrina também, porque um dia ela entra pra doutrina, tá bom? Deus te abençoe. Curte, compartilha, se inscreva no canal, aperte esse sininho aí da notificação para os vídeos chegar até você, tá bom? Pra gente voltar a estar utilizando desse canal, gente, tá bom? Que o canal tá meio paradinho, mas uma hora ele vai melhorar, tá certo? Ó, te amo, e fique essas palavras aí pro elevo espiritual da sua vida, tá bom?